Alô, alô, nerds! Eu sou George Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu nerd service semanal. O assunto hoje é Stephen King, e por isso estou com eles, os maiores Ghostbusters da cultura nerd na atualidade. Aqui é o Matheus e Great Party, isn't it? Aqui é o Gabriel e Here's Johnny! O mundo do cinema é cheio de sequências sequeladas e franquias que, assim como Bruno Covas, se mantêm no poder só por causa do sobrenome. Mas hoje vamos abordar uma sequência que, apesar de estar longe de ser uma unanimidade, agradou duas gerações de nerds. Vamos falar de O Iluminado e sua continuação menos agressiva, Doutor Sono. Olha eu aqui! O primeiro round vai falar do clássico Iluminado, de Stanley Kubrick, que conta com uma atuação magistral de Jack Nixon no papel de Jack Torrance. E aí, pessoal, o que vocês, a memória afetiva de vocês aí tem a dizer sobre esse filme? Cara, cagaço. Memória afetiva, eu assisti esse filme ontem. Tá brincando? Pô, eu adoro o Iluminado. É um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Pra começar isso, o maior filme de terror de todos os tempos. Matheus? Cara, então, cagaço. Tipo, eu morri de medo desse filme. Tinham duas coisas que eu morri de medo quando eu era criança, que era o clipe da música da Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, e do Iluminado. Eu tinha medo daquele elevador e tinha medo das menininhas. E revendo, continuou maravilhoso. Não dá tanto medo porque eu acho que a gente viu tanto filme de terror que a gente ficou desensibilizado, mas, cara, ele é maravilhoso ainda hoje, sabe? É incrível. É uma coisa que realmente só sendo Kubrick pra estar fazendo esse tipo de coisa. Tanto é que a gente não tem tanto investimento, não tem tanta coisa relacionada a terror assim, né? Hoje em dia. E tem uma coisa assim, acho que o Kubrick, nesse filme especificamente, ele jogou muita coisa assim que a gente não esperava, né? Tipo, na época, aquela piscina de sangue assim na tela praticamente, né? Cobrindo a gente de sangue, aquelas menininhas bizarras. Cara, tem muita coisa ali que eu acho que entra pro top 10 ali do terror, né, Gabi? E detalhe, esses pontos que você disse, nada disso tem no livro. O livro Exato. O livro do Stephen King, ele é bom, não é um livro ruim, mas as coisas mais icônicas, o labirinto, essa imagem do elevador de sangue, as gêmeas, cara, isso daí, nada disso tem no livro, entende? Então ele conseguiu criar uma atmosfera de um filme super que você imerge mesmo dentro do filme, e as imagens são marcantes. Essas imagens nunca saem da sua cabeça, então é por isso que ele funciona até hoje como filme de terror. Porque a sua memória... Na época teve uma briga do Kubrick com o Stephen King até, não teve? Teve, porque o Kubrick falou que não tinha nada de alcoolismo no filme, e o livro era um livro sobre alcoolismo, como a pessoa fica depois do alcoolismo, e o Kubrick cortou tudo isso aí, né, cara? No filme o Jack Torrance já começa meio doido, né? E você vê que o paralelo que isso né? É um filme dos anos 80, fala meio que sobre violência doméstica, né, cara? É um filme super atual, se você for parar pra pensar. Até nesse negócio de ficar em quarentena, isolado num lugar. Você vê o cara enlouquecendo, dá pra fazer traçar um paralelo com os dias de hoje, né? A quarentena, esse tipo de coisa que tá acontecendo hoje com o corona. Cara, quando eu li a primeira vez o livro, né? É meio bizarro, porque ao mesmo tempo que é bem diferente, né, não é tão diferente, né? O corpo lá da história tá meio que do mesmo jeito, né? Os acontecimentos, né, tem alguns pontos diferentes, mas no geral, assim, ocorre tudo, as coisas desencadeiam meio que da mesma maneira, com grandes exceções aí. É muito bizarro falar isso, porque é igual, mas é diferente. No livro a gente tem momentos que
deveriam ser marcantes, mas que são um pouquinho apagados com relação ao livro. Algumas coisas aí, primeiro que o nome do Jack Torrance não é Jack Torrance, né? É John Daniel Torrance, eles chamam Jack, no livro chamam de Jack, mas é coisas bobas, né? Mas o filme mesmo em si, né? Porque o sobrenatural ele é muito mais presente nos livros do Stephen King. No segundo filme lá do Dr. Sono, que a gente vai falar posteriormente, né? A gente tem muito mais esse sobrenatural explícito. E no Iluminado do Kubrick a gente não tem tanto, é uma coisa meio ambígua mesmo. E realmente, quando o Stephen King ele era um alcoólatra na época que ele escreveu, e realmente você vê a experiência dele, né, com a bebida. Muitas vezes, quando você tá lendo o livro, cara, você fica tenso e fala, mano, bebe essa porra, cara, bebe aí, velho. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te culpar por isso. E como o Kubrick mesmo, né, ele fez uma outra coisa diferente, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem uma série aí obscura dos anos 90, que é do Iluminado, que a gente chama de versão... É uma série de 97, é uma série horrível. Eu lembro que eu aluguei na locadora, era um trambolho com uma fita. E aí eu só fui me ligando que era uma minissérie depois. Eu achei que era um filme, não, minissérie. Cara, muito ruim. Cara, realmente, ninguém lembra essa porcaria, porque é ruim. É muito sem sal. Então, infelizmente, a gente que foi marcado aí com coisas cruéis acontecendo, a gente sofreu. E, cara, você tem um cara que, mano, você não lembra do autor principal, sabe? O Jack Nixon, ele realmente é bem diferente do Jack Torrance dos livros, porque o Jack Torrance começa normal, vamos dizer assim. Ele começa um cara, tipo, que é uma família, que é um cara legal. E o Jack Nixon não, você já espera que o cara vai surtar. Porque você vê que ele vai surtar. Tá na cara dele. Mas, assim, tirando esses detalhes, assim, a gente vai desdobrar mais um pouco. Mas, cara, são duas coisas completamente diferentes e o Kubrick fez um puto trabalho aí, cara. Gente, e a escolha dos atores, assim? O Kubrick colocou, um elenco de gente estranha, né? A gente tem o Jack Nixon ali, que é um cara já que é meio surtadinho. A gente tem aquela atriz que faz a mulher dele, que, meu Deus do céu, parece um esquilo, uma mulher estranha, feia, totalmente fora dos padrões de Hollywood, né? Para de detonar a Shelley Duvall, cara. A Shelley Duvall é uma puta atriz. Puta atriz, mais feia, estranha. É engraçado, porque os padrões da época, inclusive. A Wendy, nos quadrinhos, ela é tipo, a descrição dela é que é uma mulher, tipo, super gata, gostosa, de olhos azuis. E, mano... Mas acho que isso é proposital, velho. Isso é coisa do Kubrick, é muito proposital. Não, com certeza. Mano, ele infernizou a vida dela no set, né? Então, foi acho que a pior experiência de vida dela. E tanto é que realmente ela é uma pessoa bem acolhida, né? Ela é uma pessoa muito travada, que acaba tendo medo mesmo da reação dele, cara. Tem muitas cenas, né, que ela é super gentil, super fofa com ele, quer deixar uma bebida, deixar uma comida, e o cara tá puto, tipo, ele não consegue ouvir a voz dela, e a gente tem esse desenvolvimento um pouco mais dele também no Dr. Sono, mas quando você vê, cara, você pensa, caralho, que vida de merda que ela leva, sabe? Ela tem o filho dela que ela ama, tá cuidando, e ela tá fazendo isso sozinha porque tem um marido muito escroto, sabe? Não, é engraçado que ela leva essa vida de merda e continua feliz mesmo assim. Na verdade, ela que faz os trabalhos no hotel, né? Porque o Jack fica lá surtando e escrevendo o dia todo, pedindo pra ela sair de perto dele, e ela que trabalha, ela que trampa, entendeu? Então é uma exploração ainda. É uma violência de tantas maneiras contra essa mulher que eu fico triste de ver o filme nesse ponto de vista, né? Vendo o quanto essa mulher é violentada todo dia, né? Sim, e eu acho que tem uma coisa assim que a gente não... Pelo menos eu, a primeira vez que eu vi, eu não percebi, e eu fui perceber depois de rever algumas outras vezes, que é o quanto esse cara já era mal, né? Ele já era um cara ruim. O hotel piora ele, óbvio, amplifica, mas então, eu acho que ele já era... É uma das coisas que o Stephen King não gosta no filme, é o hotel que muda o Jack. Sim. No filme isso já tá bem explícito que ele já bateu no filho, já houve uma violência doméstica anteriormente.
Então você vê que a loucura só extrapola para ele sair de dentro dele e querer assassinar o filho, a mulher. Mas no livro isso não tá muito explícito, não. É o hotel que muda a cabeça dele, né? Porque ele pega até aquela questão, né? Que tem aquele final aí que a gente pode discutir também posteriormente, né? Dele ser uma suposta reencarnação lá do cuidador do hotel e outras teorias malucas aí do Kubrick sobre o que pode significar isso também. Mas realmente ele era um cara normal, né? Eles até comentam, né, desse histórico de violência, que ele quase que ele quebrou, né, o braço, o ombro do Danny, eles falam no filme. Mas assim, isso daí foi uma bênção, ela fala, né, porque ele parou de beber em seguida. E aí assim, realmente, né, não tem essa ênfase na bebida, né, mas no livro, cara, é totalmente focado nisso, né? Portanto, é que o cara é um alcoólatra em reabilitação, sabe? E você tem todo aquele flerte com o sobrenatural, né? Que o Danny, ele tem visões, ele vê, ele conversa e ele vê o Tony, que é aquela vozinha de Donald Duck que ele faz no filme. Verdade, eu fico pensando toda vez que você se... Eu me cagava com isso. O que o Kubrick diz pra esse moleque, velho, pra ele atuar desse jeito, cara? Eu fico pensando sempre nisso. O que será que o Kubrick diz pra esse menino, bicho, pra ele atuar, falar com Eu ele? imagino o que esse garoto teve que passar por psicólogo, né, depois disso, porque uma pessoa não sai normal disso. O Danny Lloyd nunca mais atuou num filme depois disso. É isso. E o que é mais bizarro é que todo mundo fala que ele era um amor com um garoto, sabe? E tipo assim, ele escrotizava. Até ele fez o Sketchman chorar, cara. Cara, o Sketchman, né, cara? Você vê a postura dele, caramba, como é que você faz um cara desse chorar, né? Cara, tipo, o cara super good vibe, super legal, e tá lá chorando. E a Shelley Duvall, que é tipo a atriz, acho que mais experiente naquela época, né? Até mais que o Jack Nixon, porque ela tinha já uma carreira anterior. Tinha trabalhado muito com o Robert Altman, pô, era uma puta atriz. Ela é Olivia Palito, não é também? É Olivia Palito, exatamente. Aê, eu sabia! O pai era o Robert De Niro? Não, era o Robbie Williams. Robert De Niro. Quase. Quase, passou perto. Passou perto. Gente, o que vocês acham? A gente falou dessa opção do Kubrick de diferenciar um pouco do livro, do hotel não ser o que... 100% ali o que deixa o Jack mal. Você acha que também, por estar próximo ali de Amityville, que foi lançado antes, tentaram dar essa anos. Diferença? Mas é próximo ali. Você acha que pra tentar dar essa diferença também, ele pensou nisso, será? É uma possibilidade, porque Amityville, né, basicamente é um cara bonzinho que é enlouquecido pela casa, né? Sim. Sinceramente, eu acho que não, G, porque é bem diferente a abordagem que o Kubrick quis dar pros filmes. Os filmes são completamente diferentes, tanto que você vê, o Amityville é um filme de terror clássico, aqueles que tentam assustar, que dão jumpscare. O Iluminado não. O Iluminado é o primeiro exemplo que você tem de filme de terror, talvez junto com o Exorcista, que ele não te dá um jumpscare, não te assusta do nada, sabe? Não te dá um susto idiota como outros filmes fazem. Não, é um filme que constrói a tensão e o medo dentro de você. E esse tipo de filme marca, né? E daí a diferença dos dois logo de cara, né? E, pô, é o Kubrick, né? Você lembra quem dirigiu a Amityville? Eu não lembro, não sei nem quem é. O Kubrick, bicho, ele inventou a Steadicam, desenvolveu a Steadicam com o cara pra filmar esse filme, entende? O cara inventou tecnologia. Foi o Stuart Rosenberg, Gabriel. O cara que inventou a roda. O cara que O cara, ele trabalhou junto com o Kubrick para desenvolver essa câmera para ter as cenas do Velotrol, cara. Então, é um primor técnico que qualquer outro diretor não tem. Cara, tipo, é realmente sobre falar do específico, sabe? A gente tem sempre essa briga aí de específico com óbvio, porque o que os filmes de terror dos anos 80 faziam? A mesma coisa. Eles colocavam aquela figura do cara sem rosto, né? Com o rosto metafórico ali, né? O Jason, o Michael Myers.
depois o Freddy Krueger também. E, cara, todas essas figuras aí de monstros de filme de terror sempre são as pessoas que estão lá matando, tipo, adolescentes que querem transar. E aí, beleza, é o que a gente tem pra filme de terror, sempre tem. Cara, quando você vê esse filme, e esse filme tá bem antes, né? Ele tem coisas específicas, ele brinca muito com a sua expectativa, sabe? Cara, 2 pessoas morrem nesse filme. E assim, uma é uma morte, tipo, vamos dizer assim, off-screen, né? Você nem vê. Uma pessoa morre nesse filme, que inclusive não morre no livro, mas beleza, né? O Dick Halloran, pra você, Jorge, que eu acho que não chegou a ler o Iluminado, né? Ele tá vivo até no Doutor Sono, cara. Tipo, no começo do Doutor Sono lá, ele tá vivo. E ele morre, tipo, way late, bem depois. E aqui no livro ele é meio que o grande herói mesmo. Ele é o cara que tá lá pra ajudar e conseguir realmente tirar eles dessa situação. Enquanto no filme do Kubrick, tipo, você vê que o esforço lá em conjunto lá da Wendy pra tentar salvar o Danny. E o Danny, né, que tipo, consegue... Cara, um moleque de 5 anos, cara. Tipo, porra... Que fez lá o literalmente impensável. Porque numa situação de medo, você não ia pensar numa coisa dessa, sabe? Cara, a gente tem um terror aí no Iluminado, que é esse terror de o pai violento, o esposo violento, que é um terror, que nem o Gabriel falou, de uma violência doméstica ali. A gente mistura isso com uma coisa que a gente não sabe se é sobrenatural, se ele é uma coisa mística ali, porque a gente, até certo ponto, eu ficava, será que esse menino é doido só, ou ele realmente tá vendo, apesar do nome, né, entregar um pouquinho. E a gente tem umas cenas de ação, que eu acho também que uma coisa que sempre me chamou a atenção, é que as cenas de ação são muito frenéticas, assim. Quando começa aquela caçada do Jack pelos dois, com aquele machado clássico, né, aquela cena clássica que o Gabriel mostrou aí no livro dele, aí, no livro não... Inclusive o Jack Nicholson, ele era um bombeiro, e o machado foi dele, ele trouxe de casa. Boa curiosidade, eu não sabia dessa. Então, ele era um bombeiro, tanto é que os estantes, né, geralmente atores não fazem isso, sabe? Eles não quebram nada, eles não lutam, não caem escadas. O Jack Nicholson tava lá, pistola, fazendo isso daí. Devia ter tirado umas cocaínas pra abrir aquelas portas, com certeza, mas ele tava lá. Esses anos aí de ouro, né? Mas, gente, saudades. O que vocês acham que... Hoje eu acho que é meio impensado você pensar num diretor como Kubrick dirigindo um filme de terror, assim, sabe? Porque eu acho que o nicho meio que afasta esses diretores, né? Eles querem ganhar Oscar, eles querem vencer prêmios e Guinness e caralho a 4. Por que a gente se afastou tanto, os bons diretores tão excêntricos, tão bons, de filmes como esse? É engraçado dizer isso, porque o Kubrick, ele tinha vindo do Barry Lyndon, que foi um fracasso. É um filme muito bom, mas foi um fracasso. E aí ele pegou, na carona do Brian De Palma, que tinha feito Carrie, adaptado Carrie, ele quis pegar um best-seller do King e adaptar, achando que seria um sucesso. O Iluminado, na época do lançamento... Foi no mesmo ano que surgiu o Framboesa de Ouro. Ele foi indicado Framboesa de Ouro, cara. Veja só. Nossa. E ele foi um fracasso, cara, de bilheteria. Naquela época, malharam pra caramba o filme. Malharam pra caramba a Shelley Duvall. Cara, é inimaginável pensar nisso hoje. Que ele é um cult, é um clássico eternizado. Mas na época ele foi meio malhado. E... Cara, não dá pra acreditar que um filme desse foi malhado. Ele é impecável. Até hoje ele é impecável. Você acredita, Gabi, que um Kubrick da vida dirigiria um filme como esse hoje? Hoje a gente tem um cara como James Wan, por exemplo. O James Wan, ele é um especialista em filmes de terror, mas ele já se provou dirigindo outros filmes. Então, se você vê da nova geração, quem que a gente tem que é muito bom? Cara, quase ninguém. Se você pegar, você tem os irmãos Coen, que são ótimos. Você tem o Paul Thomas Anderson. E, cara, esses caras não vão dirigir terror mesmo, cara. Eu nem vejo, nem consigo ver isso. Tem o Lionel, pô. O Lionel aí que fez o Upgrade, fez o Homem Invisível. Ele não seria uma boa alternativa? Apesar dele ter um estilo bem próprio, né?
Mas se você vê também, você tem bons diretores hoje fazendo filme de terror. Pô, o Robert Eggers tá aí, o Jordan Peele tá aí. O Jordan Peele. Cara, eles são muito bons diretores e estão trabalhando bem o terror, fazendo o terror ressurgir em certos pontos, né? Mas vocês acham que existe hoje um negócio que nem você falou, o Kubrick fez esse filme, mas ele era um diretor completo, ele fez todo tipo de filme já. Então, hoje... que tá. O Kubrick, ele transitava muito pelos gêneros. Ele fez um filme de cada gênero e cada filme que ele fez imortalizou o gênero. Determinou o gênero. Mas hoje, tanto diretores quanto atores, até atores mesmo, você vê uma atriz que se destaca aí por fazer um filme de terror, parece que ela cai num nicho pra sempre ali, que elas só chamam ela pra fazer filme de terror. Mary Elizabeth Winstead. Ela que voltou só agora, né? Tadinha, ficou fazendo terror por mais de 15 anos. A própria... como que chama aquela menina que fez o Homem Invisível? Elizabeth Moss. Apesar da série que ela faz não ser lá um terror e tal, mas é uma coisa ali mais cara, mais... Qualquer coisa totalitarista me dá medo, cara. Sim, mas tem uma questão ali desse nicho. Ela caiu nesse nicho, você falou mesmo, ela fez Nós. Ela fez Nós, real. Ela fez Homem Invisível e ela caiu nesse nicho. Porque Elizabeth Moss, ela tem a carinha meio de protagonista de filme. Ela é meio estranha, né, cara? Ela tem uma beleza meio estranha. Ela tem cara de protagonista de terror. E vocês, o que vocês acham, assim, que mais funciona até hoje no Iluminado? O que vocês veem e falam, mano, isso aqui ainda é perfeito? Ou é o filme inteiro, é a obra? Tem um monte de sutileza, Gê, que funciona bem. Você com a câmera, com a Steadicam, atrás do Velotrol, e aí o Velotrol tá com aquele barulho da roda no piso, e aí de repente passa no tapete, aí muda o som, e aí ele passa no piso de novo. Cara, aquilo cria uma tensão que nenhum outro filme hoje tem. Aquilo é inacreditável. Ele vai passeando pelos corredores e você toda hora fala, putz, uma hora vai aparecer. Aí ele controla isso com o uso do som e vai por trás, sem mexer a câmera, cara. E é impressionante. Isso cria uma tensão, ele constrói essa tensão. E quando ele entrega, rapaz, é aquela coisa maravilhosa, né? Aquelas meninas ao fundo. Isso é muito inesquecível, isso é muito forte. Eu acho que hoje em dia não tem coisas igual. Não tem nada parecido pra mim. Cara, tipo, são... Não, cara, sem jumpscares, cara. Eu acho muito podre de jumpscares, cara. Sem jumpscare. Detalhe, ele vai construir tudo com o áudio diegético dos... Ô, Matheus, explica pra gente o que é jumpscare, pro pessoal que tá assistindo não conhece o termo, por favor. Cara, então, tem um filme aí, cara, que é o Sinister, que chama Entidade em português. Eu gosto desse filme pra caralho. Eu adoro esse filme, porque eu acho que é um filme. A gente viu junto, né, Gabi, né? A gente cagou na... Cara, o bagulho me dá medo, cara. O bagulho me dá muito medo. Cara, é aquele ato de, te assustei. É ridículo, porque geralmente quando você coloca um jumpscare assim, todos os filmes têm, cara. Hoje em dia é marca de trailer de filme de terror. Você tem lá aquele sustinho, você tá distraído lá e aí a câmera vira bruscamente, tem um som barulhento e você tá com medo. Você não tá com medo, cara. Você tá, tipo... Seu corpo teve uma reação lá e, cara, isso passa em segundos. A genialidade não só do Iluminado, claro, né? Muitos filmes, assim, tem essa atmosfera de terror, cara, que a atmosfera é difícil de fazer. Você não joga... Tem aqueles joguinhos lá, o Five Nights at Freddy's, né? Que é um joguinho de jumpscare, cara. Você não tem medo de jogar aquele jogo. Você se incomoda de jogar. É muito diferente de jogar um Silent Hill, que... Você tá o tempo todo buildando aí a tensão, tá o tempo todo esperando, será que vai ver alguma coisa? Será que vai ver alguma coisa? Já que quando vem, cara, você tá fudido, porque você tá com medo, porque você tá preso naquela situação. Já que você falou de jogo, Matheus, já que você falou de jogo, eu acho que o Gabriel partilhou dessa experiência, o jogo da Bruxa de Blair. Que não é... ele é até recente agora, né? Faz uns anos. Ele é imersivo. Eu gostei de jogar, mas ele te incomoda, não é? Você fica incomodado de andar pra aquela floresta desgraçada. Ele é incômodo como é o Outlast. Na verdade, a Bruxa de Blair... Slenderman também, né? Me lembra um pouco Slenderman. A Bruxa de Blair é o fim do Outlast, né? Pra mim é a mesma coisa.
Mas é um jogo cômodo, você assusta o tempo todo, é jumpscare, qualquer coisa que você passa faz um barulho esquisito e você pula da cadeira. Cara, eu não tenho mais paciência para esse tipo de jogo. A relação com jogos, eu acho que é um pouquinho diferente com o terror, cara, porque você tá na ação, né? Você tá controlando o que tá acontecendo. É. Atualmente a gente tem aí uma raça de jogos que é o Walking Simulator. Tipo assim, você não faz absolutamente nada a não ser andar pra frente. E aí a história se desenrola. Alô, obrigado, Kojima, meu Deus do céu. Mas, cara, mas esses jogos, realmente, eles são bons em buildar atenção. Caraca, quase não saía. Mas, assim, realmente são mais filmes interativos, né? Você tem aquele lá, o Until Dawn, ou Man of Medan, que são aqueles jogos onde você literalmente aperta o botão. Você tá vendo um filme, praticamente, né? Você aperta o botão e aí você escolhe se aquela decisão foi ruim e você vai morrer ou não. Cara, Opa, calma, cara. Empolgação. Não, por favor, agora fala. Não, eu queria ressaltar aqui que antigamente, na minha época de idoso ali, de jovem, já existiam alguns jogos que você realmente não podia fazer nada. Que era o Clock Tower, por exemplo, onde você apenas podia fugir. Fantasmagória do Sega CD, cara, ele era assim. Aquele também que você tira a foto dos espíritos. É o Fatal Frame. Fatal Frame, porra. Que jogo agoniante, você não pode pegar a porra de uma cadeira e bater na merda do fantasma, tem que fugir o jogo inteiro. Puta que pariu. Eu tenho um pouco de... não consigo. Eu nunca veria uma porra de jogo desse. Eu odeio. Eu tive as experiências com os jogos da Telltale, né? Que é esses point and click, e eu acho todos ruins, eu não gosto muito, não. Eu gosto de jogar. Agora, de apertar botão pra ver filminho, putz, se eu quero ver filminho, eu vou assistir o Walking Dead, vou jogar o Walking Dead da Telltale. Ô, Gabi, você viu o documentário aí do Iluminado, não viu? Eu vi o Quarto 237. Isso, maravilha. Ele dá uma viajada, tem umas horas que ele dá uma viajada legal, velho. Que é tipo um erro de continuidade da cadeira que o Kubrick deixou passar. E aí os caras falam, não, isso aqui o Kubrick não deixou passar, porque tinha, sabe? Cara, os caras dão uma viajada. Mas tem algumas coisas no filme que é trabalhado para te deixar incômodo. Tem alguns cartazes meio nazistas, tem alguns detalhes da máquina de escrever que o Jack tá usando para escrever o livro dele lá, o suposto livro, né? Tem uns símbolos nazistas, cara, e eles dão um zoom assim, e, cara, faz sentido pra te deixar incômodo durante o filme. Cara, ele faz umas teorias que tem todas as diversidades dentro do filme. Tem o Homem Negro, a Shelley Duvall sempre tá usando uma roupa meio indiana, então ali é representado os índios. Aí tem o menino com a camiseta da NASA, para representar os americanos. Eles dão uma viajada, mas faz meio que um sentido se você parar para pensar na análise. É o homem branco querendo destruir todo mundo da América, para ele ser o soberano. Mas vocês acham que o Kubrick pensou nessa crítica? Ou... Eu acho que sim, hein? Eu não duvido. Diretores dessa época não eram lá muito confiáveis, né, gente? Não, cara, o Stanley Kubrick, cara... Ele deixou um roteiro do Napoleão. Ele fez um estudo completo sobre Napoleão. O roteiro tem 1.500 páginas, bicho. Ele deixou lá, ele queria adaptar o Napoleão de alguma maneira. Então, quando ele vai fazer um filme, ele vira PhD nos assuntos que ele vai abordar. Então, não duvido que ele pensou em cada coisa milimetricamente para colocar no filme. Não duvido, não. Ele era um cara esquisito, Jorge. Ele era um cara, tipo, muito particular. E por isso que, assim, quando a galera vê algum erro, alguma coisa, tipo, de continuidade mesmo, a galera não é óbvio, sabe? Não é tipo, um acidente, foi proposital. É igual a coisa lá, cara. Ele fez Scatman chorar, cara, porque ele repetiu uma cena mais de 60 vezes. E o cara não aguentava mais. E assim, ele é um cara que... Ele é esse tipo de cara, sabe? Ele é particular, assim, com a obra dele. Então, quando você vê alguma coisa que, poxa, isso é esquisito, isso não faz sentido. É igual, tipo, a porta do cara que
que tem uma janela, que quando você vê por fora no outro take não tem janela, e aí, assim, só essas particularidades, esses detalhezinhos que a galera vê e fala que não, isso não é tipo um acidente, sabe? E aí, mas assim, agora que você puxou o quarto 237, né, eu queria saber da teoria do Stanley Kubrick ter feito aí o pouso na Lua, né? Ele ter falsificado. Qual é desse negócio aí? Ele, numa das raras entrevistas, ele falou que filmou o pouso da Lua. Eu acho que é tudo mentira, é tudo invenção, teoria da conspiração. O homem foi pra Lua assim, o povo tá errado. Hoje em dia nem dá pra manter esse segredo assim, né, gente? Puta que pariu, não tem como, né? Não dá. Porra, tem cara que acredita que a Terra é plana, bicho. Porra. Não, mas é isso que o Kubrick é o primeiro terraplanista, cara. Tá aí, aprovado aí com o Iluminado. Gente, o que vocês acham, assim, da adaptação em si? Porque... Por que a gente reclama? Tem tanta essa briga de o cara pegou a obra original do livro e mudou. Mas não é essa a intenção de uma adaptação cinematográfica? Mudar ali? Geralmente quem reclama é Stephen King. Cara, pra mim é unanimidade que todo mundo gosta mais do filme do que do livro, né, cara? Com certeza. A primeira vez, eu vi o filme primeiro, e depois eu fui ler o livro. Cara, eu li o livro pensando na estética que o Kubrick criou. Então, eu pensava, quando eu imaginava o Overlook Hotel, eu pensava no chão lá, no tapete, no assoalho do hotel, em como ele construiu as portas. Eu pensava em tudo isso, cara. Para mim, o filme do Kubrick ficou tanto na minha cabeça que eu imaginava o livro dessa maneira. Não tem como desassociar. E você, Matheus, o que você acha? Cara, então, eu gosto mais do filme, porque tem muitos momentos no livro que, cara, eles não batem tão forte, sabe? Eles não são impactantes do mesmo jeito. O Jack Torrance, quando ele invade lá quando ele invade o quarto onde o Andy tá preso, ele não tá com machado, ele tá com um bastãozinho de cricket, sabe? Isso não é intimidador. Não, mas fora isso, né? Não tem a frase de efeito lá, o Here's Johnny, que todo mundo conhece, todo mundo ama. Mas a questão mesmo das adaptações, né? Que realmente, cara, é fazer o que o Martin fez nas primeiras temporadas de Game of Thrones. Cara, pegar uma pessoa que entende do material original e, cara, fazer beleza. A gente não pode colocar, tipo, 150 pessoas aqui de background, bora botar essas 15 aqui e vamos fazer mudanças que fazem sentido, né? O Kubrick, ele é bem particular, né? Porque ele já não é a primeira adaptação de livro que ele fez, né? Ele fez a adaptação de 2001 também, que também é diferente, mas... Todos os filmes do Kubrick são apenas o primeiro, o Grande Golpe, que não é, mas todos os outros são adaptações literárias, todos. Nice, tá aí uma coisa que eu não sabia. E, cara, ele como diretor, né, Todos os outros ele mudou alguma coisa. Ele só foi respeitoso, o mais respeitoso que ele foi com Anthony Burgess, que ele adaptou Laranja Mecânica. Que menos o último capítulo. E, cara, tipo, quando você pega realmente essa adaptação, né, ele tem outro propósito, sabe? Porque você pega essa história e ele realmente muda, né? Ele muda completamente o final, né? O Overlook, ele explode no filme, no livro ele explode, ele vai pra caralho, até que o Dr. Sono, tipo, ele sai desse pressuposto, né, de que aquele mal foi destruído. E, cara, o Stanley Kubrick, ele tinha outra pegada mesmo, porque ele queria colocar as perguntas e as respostas dele naquele caso. Nem a resposta dele, as nossas respostas, né, porque é uma coisa que eu odeio, cara, que acontece direto. Toda semana sai um diretor falando aí que, não, mas entendo o que aconteceu em Tenet. Aí, porra, não fode, sabe? Eu odeio isso, cara. Um filme que a gente gostava muito, Jorge, o Donnie Darko. Que a gente falava lá com o André. E, cara, esse filme é uma bosta, porque ele tem um monte de coisa, ele tem um monte de regras que só estão no filme. Que não são regras aí de física básica, sei lá. E tem aquele livro, né, da filosofia no espaço-tempo. Só que esse livro não tá no filme. E aí você não tem como saber a porra das regras do filme. Cara, praticamente... Ele não... Você tem que entender o multiverso do filme ali pra você conseguir entender, né? Você tem que ver o filme e você tem que ver mais 2 horas de comentário do diretor. Porra, é ridículo, cara. Eu gosto do Donnie Darko. O problema do Donnie Darko, pra mim, é o fã do Donnie Darko.
filme é legal, é bacana. Não é revolucionário, não é. É um filme bacana. Mas o fã do Donnie Darko acha que é meu Deus, é a apoteose do cinema. É um filme revolucionário. Cara, genial, né? Que genial ele é comum. Não, a galera fala, genial, uau, tipo, é incrível, é de fuder. Legalzinho, é um filme legalzinho. Genial ele não é. Não, patético, eu não gosto, realmente não gosto. Você vê, o Richard Kelly não fez mais nada depois desse filme. É um homem de um filme só. Ele só explica. A obra dele se resume em explicar o Donnie Darko. Eu dou um passe pra ele, porque, tipo assim, ele tinha mais ou menos a minha idade, cara. Ele tinha 20 anos, então tipo assim, o cara era um diretor novo, era o primeiro filme dele. Eu acho que ele queria colocar tudo que ele gosta e não deu certo. Aí quando ele tentou explicar a merda, deu errado também. Tanto é que, mas assim, o ponto era que o Kubrick nunca fez isso, sabe? Ele não chegou e ficou, não, mas na verdade o hotel quer dizer isso. Ele deixou a resposta pra gente que tá vendo. Pra você montar o quebra-cabeça aí, né? Porque, poxa, beleza, eu sou um diretor de cinema, eu quero mostrar aqui uns visuais e, cara, você pode interpretar como você quiser. O David Lynch é a mesma coisa. Eu conheço uma galera que odeia o David Lynch, porque o David Lynch sempre faz uma... Cara, quem odeia o David Lynch? Não. Pois é, o Jorge deve odiar, com certeza. Cara... Eu nem sei quem é o David Lynch. Como assim? E, cara, tipo, eles nunca explicam nada. Porque eles nunca explicam nada, cara. Porque o trabalho é seu de fazer isso, sabe? E tanto é que é muito mais... Se você tá entregando um negócio assim, é lógico que é pra você pensar, bicho. Não é pra você ter tudo de mão beijada e falar e chegar no cinema, nossa, que porcaria. Cara, para e pensa. Cara, eu tenho um pouco de ranço dessas pessoas que querem, tipo, te explicar o filme, entendeu? Tipo, não... você entende o filme de um jeito ali, a pessoa vem... Não foi isso. Foi isso. Eu entendi assim, então foi isso. E aí não tem nenhuma lógica de... o diretor falou pra mim, eu li... entendeu? É porque eu quero que seja assim, já era. E, esse é o problema dos filmes de agora, cara. O Kubrick, ele fazia o filme, e o filme terminava... Todos os filmes terminavam de maneira ambígua. Aí iam falar... e aquele filme terminou como? Ele falou... Cara... Assiste o filme. Eu não vou explicar pra você o que eu quis dizer. Senão eu falhei. Se todo mundo souber o que eu fiz, eu falhei. Você assiste o filme e explica você. E pronto. É isso. É assim que tem que ser. Não tem que ficar que nem o Darren Aronofsky. Não, porque eu fiz Mãe por causa da minha interpretação da Bíblia. Cara, isso é muito chato, bicho. Você não tem que explicar o seu filme. Faz lá e deixa o pessoal falar dele, cara. Bom, gente, o bloco rendeu, mas a gente ainda tem uma missão aí que é, primeiro, responder duas coisas aí. O que mais te assusta no Iluminado e quantos cafezinhos você dá pra ele, Matheus? Você começa aí. Beleza. Cara, o que mais me assusta é assim, eu não gosto de furries, cara. Eu tenho um certo desconforto com furries. Mas quando você vê aquele furry e aquele mordomo... Não, mentira. Eu não quero chegar nessa parte aí do quarto 237. Quando o Jack tá preso na despensa e ele começa a realmente planejar, né, o assassinato da Wendy, basicamente. E, cara, na hora que você ouve a porta dando aquele clique, cara, essa cena me pega, tipo, sempre me pega, porque me incomoda, sabe? Me dá um receio, porque... Até então, realmente, né, a gente tem aquela coisa ambígua mesmo. Pô, será que o cara tá louco? Será que tem espíritos mesmo? E assim, nesse ponto, cara, você pode ver até realmente, não, acho que isso confirma que a coisa que tá acontecendo aqui é sobrenatural. O cara tava trancado e a porta abriu. E assim, essa cena pra mim é genial, ela é perfeita. E é a cena que realmente, cara, tipo assim, vamos sair dessa coisa de introspecção aqui e coisas bizarras, que assustadoras, e vamos realmente partir pra aniquilar nossa família e meter o louco aí. Cara, o 8 Cafés pro Iluminado, cara, eu amo esse filme, ele é maravilhoso. E vamos aí, Gabriel. O que você acha, cara? Cara, tem tanta cena nesse filme que me assusta. O menino com a faca gritando Ram, 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 Ram. Cara, isso é assustador. A imagem do Jack Torrance morto no gelo é assustadora pra mim.
Tem muita cena assustadora, na minha opinião. Tem uma cena que o menino vai entrar dentro do quarto e o Jack tá olhando pra ele. Vem cá, filho. Você sabe que o papai te ama. Cara, aquilo ali é muito assustador. O cara que o Jack Nicholson faz é assustador. Tem muita coisa que eu gosto bastante e é assustadora. Pra mim, é um filme de 10 cafezinhos. É um filme que eu revisito toda hora eu tô revendo. É um filme impecável. Pra mim, tudo que o Kubrick fez é 10 cafezinhos, não tem jeito. É nota máxima pra tudo que o cara fez. Bom, gente, eu vou contar uma história particular aqui. Eu tenho um irmão mais novo. Na época, eu acho que eu tinha... A primeira vez que eu vi, óbvio, né? Não assisti na época. Mas a primeira vez que eu vi o filme... Nos anos 80, então, né? Pô, eu sou muito velho, né? Gente, a minha cena favorita, assim, tem uma história por trás. Eu tenho um irmão mais novo e eu vi esse filme a primeira vez, eu tinha uns 13 anos aí. E meu irmão mais novo, ele conversava com o travesseiro dele. Era o Tony dele? Então você já imagina qual é a minha cena que mais me marcou, né? Ele conversando com o dedo, porque, tipo, eu ficava, mano, será que ele tá conversando com a porra de um demônio aí, sei lá? E eu realmente acreditava nisso. E 10 cafezinhos, cara, é meu filme de terror favorito, eu acho. Tipo, é o único filme de terror, assim, que eu ainda tenho medo. Porque ele não me assusta só pelo sobrenatural. Ele me assusta pela violência dele, tipo, de pensar que pode existir uma pessoa daquele tipo ali que, entendeu? Pode surtar e querer me matar. E também me assusta pelos espíritos, mais pela violência. Eu acho que o pano de fundo dele é muito mais assustador do que a história sobrenatural. E 10 cafezinhos. E show. estamos prontos pra girar o assunto aí? Vamos. Dani, garoto! Que terror! Toda a sua vida, né? Agora a gente vai falar de Dr. Sono. E segue contando a história da família Torrance, agora representado por Danny, o garoto paranormal do primeiro filme, que é encarnado por Ewan McGregor, o nosso querido Obi-Wan na saga Star Wars. E aí, gente, a escalação dele, assim, ele é um cara que tá em crescente lá, né? Tá fazendo cada vez mais filmes, o nome dele é cada vez mais forte. Então é um blockbuster esse segundo filme, não é um filme terrorzão raiz, é um blockbuster meio sobrenatural, meio suspense. O que vocês acharam? Lembrando que o livro veio muitos anos depois, né, Matheus? Você que leu o livro. O livro ele é de 2012 para 2013, né? 2013. O que explica a continuação ser tanto tempo depois, né? Porque teoricamente, né, como se realmente tivesse dado esse time skip aí, e a gente tem o Danny Torrance como alcoólatra, igual o pai. E é bem realmente irônico, né, porque você pega muito no trauma que ele passou, né, a gente vê no filme bem isso, basicamente. Mas, cara, ele tá lá, né, ele tem uma vida, assim, bem duvidosa, né, ele é um cara muito cheio de problemas, e você realmente, né, quando você começa a ler o livro também, você sente, cara, que ele virou o que ele mais odiava, vamos dizer assim. Ele tem uma raiva muito inerente do Jack por conta do que aconteceu. Ele sente realmente a mágoa. E, cara, ele cresceu de um jeito disfuncional. E realmente, né, falando aí um pouco do diretor, cara, esse cara é bom até. Eu gosto dele como diretor. E ele tem aí uma tarefa bem complicada, né, que foi... suprir as expectativas aí do Kubrick, que acho que não dá, mas pelo menos o cara tentou, né? E ele é fã do primeiro filme, né? Ele é muito fã. Ele deu uma entrevista na época do lançamento do filme que ele falou que sentou com o Stephen King e falou, olha, eu quero fazer a continuação, mas eu quero ser respeitoso com você ao mesmo tempo que eu quero continuar o filme do Kubrick, porque é muito icônico. E aí o Stephen King concordou com isso e ele fez os dois, a continuação tanto do livro quanto do filme. É muito... um negócio sensacional, bicho. Cara, é muito bizarro porque, cara, ele conseguiu. Acho que o livro realmente, né, ele não é um terrorzão, assim, agressivo, até porque o livro original também não era, né? Mas você tem todas as mudanças, cara, que elas são respeitosas com o livro e com o filme. E é uma coisa bizarra.
Inclusive, uma informação adicional, que esse cara ele é bom em fazer mãos mutiladas, cara. Se vocês viram em Rush, ou se vocês viram em outra adaptação do Stephen King, né, que é o Jogo Perigoso, né, o Gerald's Game, você vai ver aí muitas mãos mutiladas, e esse cara é bom nisso, cara. Ele é profissional em fazer as mãos mutiladas, então sempre lembrem disso nisso. Antes da gente entrar mais aí na história do filme, como que foi no contexto, eu queria saber continuações, assim. Se fosse uma continuação terror, tentando seguir a mesma linha, na minha opinião, assim, não funcionaria. A gente tem aí algumas coisas aí que funcionaram, vai, Gabi. Exterminador do Futuro. Não, sim, mas o 1 é um terror. Sim. Entendeu? O 1 é um terror, o 2 é um filme já de ação que muda já a estratégia do primeiro. Não vou falar do resto, mas... Predador também. Será que isso não é uma coisa que já deviam ter aprendido já? Que a continuação nunca pode ser na mesma linha do primeiro, porque tentar já meio que fica bizarro. Depende do que você vai continuar, cara. Se for uma continuação caça-níquel, cara, eles vão espremer o segundo, a mesma coisa. Eles vão espremer o primeiro em cima do segundo. Você vê o cara Sinister 2. Sinister 2, pô. Sinister 2 eu não vi, não quero nem ver. O Karate Kid 1 é um clássico imortal. O Karate Kid 2 é um remake do Karate Kid 1 e no final. Saca? Então tem muito disso, né? Não, pior é o Karate Kid 3, que é a mesma coisa do 1, só que no Japão, tá ligado? Muda o valentão americano pro valentão japonês. E aí, quando você fala de Aliens, por exemplo, que é uma continuação incrível do James Cameron... De ação total. Cara, ele mudou o foco do filme e falou, eu tô com vontade de fazer isso. Escreveu um roteiro, cara. Desenvolveu um roteiro junto com o Ridley Scott. A mesma coisa que Terminador do Futuro 2. Falou, cara, eu vou expandir a minha história aqui, vou fazer um negócio inesquecível. Quando você continua um filme, você tem que tentar fazer um negócio inesquecível, um negócio que marca. Sem tentar desmerecer o outro. Na verdade, você tem que exaltar o outro. E essas continuações como Exterminador do Futuro, o Aliens, ela exalta, cara, o outro. Então a gente tem aí o Dr. Sono como uma continuação, mas ao mesmo tempo uma homenagem aí, porque ele não é um filme que funciona como terror, né? Ele funciona como um filme ali mais umas cenas de ação, tem umas cenas de briga, luta, sobrenatural, meio X-Men assim até, né? A homenagem começa, cara, quando o logo da Warner, cara, o logo da Warner que abre o Dr. Sono é um logo clássico, cara, então você já dá ali um impacto de associar ele e fazer essa homenagem, cara. Quando a gente trabalha com terror, cara, a gente trabalha com o meu monóculo aqui, né? Quando a gente fala de terror, né, cara, sempre vai do desconhecido, sabe? Pega aí o Alien, o Oitavo Passageiro, né? O filme inteiro você não sabe que porra tá acontecendo. Claro, hoje em dia a gente sabe por cultura pop, né? Porque todo mundo sabe quem é o Alien, mas quando você vê aquele filme, cara, você tem aquele misticismo. Você não sabe o que tá acontecendo. O monstro, ele não é óbvio, então você não sabe o que está lutando. Logo, o terror, ele é claro. O terror, ele vai vir. No Iluminado é a mesma coisa, né? Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se é um pai disfuncional, você não sabe se são espíritos. E no segundo filme, né, como você já vem do pressuposto que você sabe disso, realmente desse ponto aí, pelo menos para os terrores aí, é mais interessante ir por outro caminho, né? Como aconteceu aí com Aliens, como aconteceu com o Predador 2, que é uma sequência aí duvidosa, né? Mas eu gosto. Eu sou bicho do Predador, cara, adoro o Predador. É meio estranho de falar que é um Predador. Danny Glover, cara. Danny Glover é legal. Na verdade, a forma do Predador 2 é muito esquisita, porque o alienígena tá em segundo plano, enquanto o primeiro plano é sobre os caras fazendo a macumbinha lá, cara. É uma trama muito real. Tem uma cena bizarra nesse filme que eu revejo, eu adoro ver filmes do Predador antigo. Tem uma parte que o moleque tá brincando com uma arma de brinquedo e o Predador ele faz aquele scanner todo, né? Aí ele vê que a arma é falsa, de plástico.
E aí ele deixa o moleque em paz. Só que o moleque chega lá e estica a mão pra ele. Want some candy? Esse quer um docinho, cara? Esse quer uma bala? E aí o predador, ele copia, né? Porque ele copiava as vozes. E aí na próxima cena que ele vai matar o cara daquela gangue voodoo, né? Ele vira pro cara, want some candy? Porra, você tem o vilão do filme chamado Predador perguntando se a pessoa quer um doce com voz de criança, cara. Eu sei que a gente tá fugindo um pouco do coisa, mas eu vou continuar no Predador, porque tem uma cena que eu acho maravilhosa do primeiro filme, que é o Schwarzenegger falando: você acha que você é mal? Eu sou mal. Você é um soldadinho de merda. Eu acho essa cena dublado é assim, né? Eu acho maravilhoso. É que dublado, cara, tem muitas pérolas, tipo, não desgruda daí. Ele grita. Não, o inglês é sensacional, ele gritando pra mim, né? Get to the chopper! Get to the chopper! Cara, demais, bicho. Que uma cena que me marcou também foi a do Sexual Tyrannosaurus, que o cara fala, tipo, o cara que tem minigun super gigante, né? Tipo, não, se você comer isso daqui que eu como, você vai virar um tiranossauro sexual como eu. Porra, assim? Esse filme é anos 80 puro, cara. Esse filme é uma relíquia, ele tem que ser protegido. Agora, voltando ao Dr. Sono, gente, o que funciona no filme pra vocês? Pra mim, a cena de abertura já funciona, cara, porque você já mostra o Danny, todo... Cara, o pai dele acabou com a vida dele, então você já tem um desenvolvimento muito bom de personagem, mostrando que ele é alcoólatra, mostrando que ele tem um monte de problema, e pra mim já é um soco na cara, entende? Ele deixou uma criança morrer, saca? Pois é. É muito pesado, é um bagulho pesado, cara. Se você tava esperando um filme de terror, tá aí, toma o desenvolvimento do filme aí. E eu gosto da cena de abertura nos anos 80, lá, apresentando lá os vampiros. Eu chamo aquilo de vampiro, né? Que eles são vampiros. Eu adoro falar do verdadeiro nó, porque no livro, cara, eles são incríveis, sabe? São vilões de respeito. Porque, assim, o livro, ele também tem as suas particularidades aí, especialmente no final, mas, cara, essa galera aí do verdadeiro nó, né, que é a gangue aí com a Rose the Hat, né, com o Crow Daddy, que é o cara lá que é o cara indígena também, todos eles são de épocas diferentes, sabe? A Rose, ela é uma irlandesa que é do século XVIII. O Crow Daddy, ele é um índio americano aí de 1700, sabe? Você chega até a ter o cara que, tipo, ele se alimentou de gladiadores, cara. E quando você pega todo esse universo, né, e mostra essa galera do Nock, que são esses vampiros aí que sugam o shine das pessoas, e quando você desenvolve, cara, no filme mesmo, né, que a gente vai até falar disso depois, né, GG? Que... Cara, você tem um desafio, né? Um desafio que não existe nos livros, porque o filme... Na verdade, o livro mesmo, quando eu li, eu lembrei muito do filme e do livro do Corvo, porque eles têm meio que essa mesma coisa. No filme do Corvo, você quer dar aquele entretenimento, aquele combate, você precisa ter medo, né? O Eric Draven, ele se fode lá, os caras pegam o corvo dele, e no livro não tem nada disso, ele é só... É ele lidando com a vida dele que tá destruída e tentando se reerguer. E essa é a maior diferença mesmo do filme pro livro, né? Porque no livro realmente é uma jornada de autodescobrimento. É ele tentando sair desse buraco, cara. Porque, poxa, o cara fez uma criança morrer porque ele roubou dinheiro porque ele tava fudido. E pra alimentar o vício dele, sabe? E essa cena do filme realmente ela pega muito forte, porque você vê lá o bebê bizarro lá de CGI, cara, tipo, olhando pra ele, e eu, porra, não tem como se sentir bem, né? Não tem como você gostar do que você tá vendo, sabe? E tanto é que, cara, eu realmente gostei dessa sequência realmente por conta disso, né? Porque ela tenta te trazer novos ares aí, ela tenta te dar novas perspectivas. Ela dá um time skip, cara. Tipo, isso dá um time skip de quase 40 anos, né? E, porra, isso é muito louco de ver numa história, né? Uma coisa que eu queria saber, assim, a motivação, cara. A gente tem aí, tipo, a gente mostra uma história de um garoto aí que ele tinha tudo pra ser super poderoso e tal, mas só que ele não usou seus poderes aí até a vida adulta. Foi aprender a usar as coisas mais fortes que ele tinha de aprisionar os espíritos aí já mais tarde.
Isso convence vocês desse garoto não ter desenvolvido nada e até por isso ele não é tão forte assim como a menina? Pra mim, o que não convence, e pra mim eu considero meio forçado, é ele ainda pequeno, naquela cena que ele conversa com a mãe dele aprendendo a guardar os problemas dentro da caixa na mente e pronto. Cara, ele era muito jovem pra isso. Eu considero meio forçado até, sabe? Eles até tentam dar uma explicação, né, Matheus? O Matheus até falou um pouco sobre isso. Eles tentam dar uma explicação de que ele não se ele usasse os poderes dele desde pequeno, o laço teria achado ele já, e aí ele teria morrido criança ainda, porque tipo, ele não teria força pra enfrentar esses caras. É que assim, a única barreira que tem nos livros é meio que uma barreira geográfica mesmo, né? A galera lá do nó, né? Do laço, né? É que eu chamei nó porque enfim. A galera do laço mesmo, eles não encontram o Danny por conta que ele estava próximo ele era muito jovem, né? E eles não conseguiam rastrear ele. E também eles estavam muito longe, né? Tipo, eles estavam do outro lado dos Estados Unidos. E realmente era uma questão de tempo até acharem ele, mas nos livros, pelo menos, ele não tem esse problema com os poderes, né? Ele é extremamente poderoso, assim como ele é no primeiro livro também, né? Ele é extremamente capaz. Até o Dick Hallorann fala pra ele, né? Que poxa, você tipo, é uma pessoa muito mais... É muito bizarro, né? De todos os especiais, você é o mais especial. E aí eles não dão uma explicação pra isso, mas também não tem. E também ele estava sendo guardado lá pelo Dick Hallorann, nos livros, pelo menos, e que o personagem tá vivo. Nos filmes ele não tá, então já tem esse outro porém aí, né? Você pode dizer que o Dick Hallorann deu uma força pra ele aí como fantasma. Nesse tempo aí que ele era mais criança, que foi o que aconteceu no filme, a gente vê, né? E ele pode ter também dado uma força aí pra esconder ele do nó, talvez, para que ele não tenha esse tipo de problema aí na infância dele. Porque realmente, né, a gente acompanha no filme mesmo, ele teve uma vida ok, né, cara? Ele não teve tipo, muita coisa acontecendo. Uma vida cheia de emoções, né? Foi tudo tranquilo, sabe? Mostra lá ele se formando. E tanto é que até menos, vou dizer assim, convincente de ver essa mudança abrupta dele de cair na bebida, né? E se tornar um alcoólatra viciado. E, cara, pega um pouco menos forte, né? Porque eu acho que o Stephen King ele é muito mais alcoólatra que a gente para poder escrever tão bem sobre alcoolismo, né? E aí acho que fica Gabi? Difícil isso. E você, Gabi? O que você acha? Eu concordo com tudo que o Matheus falou, porque eu não tenho esse contraponto do livro, eu não li o Dr. Sono, não tive oportunidade, mas funciona. Como adaptação, como eu disse, o Hallorann morreu, né, cara? Então fica esse vazio, dá para sentir esse vazio na construção do Danny usando os poderes dele. Simplesmente deram essa solução rápida de roteiro pro filme não inflar, né? Mais inchado que ele já é, um filme de mais de 2 horas. Eu acho que ele funciona nesse aspecto. Mesmo sendo forçado, funciona. Dá pra dizer que o Danny era poderoso e pronto. Fechou lá tudo e o nó não achou ele. Não. Talvez até porque seria meio que se ele fosse tão poderoso assim também, né? Tipo, tivesse no X-Men Master ali, talvez o filme não teria... Ele enfrentaria de frente ali os caras e ganharia, provavelmente, né? Que é o que acontece nos livros, cara. Esse que é o problema, sabe? Você realmente no filme em si, né? Você tem uma sensação de urgência, você teme por ele, sabe? Porque os poderes do Shine são muito ambíguos no filme, né? Você tem lá a menina se faz aquela projeção astral junto com a Rose, aquela outra menininha lá que tá nos filmes da Babá, né? Que ela consegue manipular as pessoas com palavras também. E são todos poderes que são muito ambíguos, né? Tanto é que a Carrie também tinha o Shine aí, então ela tinha poderes celestiais por conta disso. Não, mentira. Mas é muito ambíguo e fica realmente difícil de você fazer esse visual, né? Tanto é que uma coisa que eu acho que é um pouco fraca mesmo no filme aquela luta, vamos dizer assim, naquele combate, né?
com a galera do Nó. Porque ele vai lá, mata todo mundo, só que ele matou com arma, sabe? Foi muito esquisito. Não, A primeira parte... Eu acho muito problemático isso daí, porque o grande ápice do filme é você voltar pro hotel. Mas não faz muito sentido você voltar pro hotel pra matar uma pessoa só. Sendo que teve um embate antes e todas foram mortas com tiro. Era só esperar a Rose the Red no meio da estrada dar um tiro nela. Mas aí eu acho que é basicamente uma cena de fanservice. Mas aí... Não, então... Mas aí você tem ali 10 minutos de fanservice, entendeu? Cara, você corta toda essa cena, economiza no filme e manda todo mundo pro hotel, cara. Faz esse desenvolvimento, essa luta de todo mundo no hotel, cara. Faria mais sentido. Cara, solta os... de filme, cara. Você colocaria todos eles do Nó ali dentro do hotel para os fantasmas comerem, Só... Não faz nem sentido dar tiro nos vampiros. Seria interessante que teria essa passagem, né? Metade do filme um filme ali mais suspense e o final poderia virar um terror mesmo, né? Mais raiz. É lógico, cara. Se você quer fazer a homenagem e voltar pro hotel, pô, faz um negócio mais decente, né? Acho que ele errou nisso. De matar todo mundo numa batalha que não tem nada a ver. Um tiroteio, nem se conecta com o resto do filme. E, bicho, você deixar uma vilã só pra levar pro hotel... não, mas ela é muito poderosa. Cara, sinceramente, né? É porque eu acho que foi falha até na construção, porque ela não era tão poderosa assim. Ela tomou um pau da Abra, tipo, a menina que tá aprendendo a usar os poderes. Exatamente. Se a Abra tivesse continuado a fazer esse trabalho, ela ia matar a Rose the Red facilmente. Você não precisa do hotel. Então isso é um problema no filme, isso é um furo de roteiro muito grave. Você não precisa do hotel pro filme continuar, pro filme acontecer. É porque tem um problema, eu acho que vem dos livros mesmo, né? Porque no filme do Kubrick o hotel ele não cai, ele não é destruído igual ele é nos livros. E tanto é que o final do livro é até um pouco anticlimático. Eles vão lá pro Overlook de fato, só que eles lutam num campário aleatório, sabe? E não tem a mesma pegada, cara. Apesar dos pesares, né? Apesar da cena que antecede a gente ir pro Overlook, quando a gente vai, cara, trilha sonora, o primeiro os shots de entrada, né? Do carro indo, só que de noite, né? Fazendo aquele contraste com a neve de dia do filme do Kubrick, você volta à noite e realmente num sentimento super bizarro. E quando você volta pro hotel, cara, puta merda, ali apesar dele ser um pouquinho exagerado com as referências, né, cara, não tem como você tipo, olhar e falar, caralho, não tem... É muito bom, não, cara, a cena que o Danny volta pro hotel e conversa com o barman é o Jack Torrance. É o Jack Torrance. Cena, eu me arrepio só de imaginar, de pensar nessa cena, cara. A conversa é muito boa deles, né? Ele tentando falar, pai, você bebia, não sei o quê, você fez com a minha mãe. É bem construído e é corajoso você não botar a cara do Jack Nicholson, entende? É um outro ator fazendo. Mas é corajoso, cara. Eu acho essa cena fenomenal. O Matheus até explicou que não usaram. O diretor pensou em convidar o Jack Nicholson, só que ele tinha acabado de se aposentar. Então já tava a idade bem mais avançada já, né? É que o último filme do Jack Nicholson flopou, né? Então ele não queria mais. Eu cansei de cinema, cara. Mas realmente, essa cena do Jack Torrance, cara, ele realmente vê o ponto, né? Ele nos livros isso é bem importante, né? Que acho que no filme foi um ótimo trabalho. Porque ele finalmente entende o que o Jack Torrance passava. A gente sempre cai naquela, né? De, por que aquela pessoa é tão escrota? Por que ela é tão esquisita? Por que ela é tão má? Por que ela não atende às nossas expectativas daquele jeito, né? Aí o cara também tem uma história trágica, vamos dizer assim. O quanto que ele era preocupado realmente com a família, mas ele não podia falar até que ele foi consumido pela paranoia, né? Foi consumido pelo vício e pelo medo de perder as pessoas que ele amava. Nesse ponto, gente... Matheus, nesse ponto aí, Matheus, a gente tem esse negócio do personagem do Danny, ele ter essas sequelas do primeiro filme ainda. Ele praticamente imitou o pai nessa atitude de bebê.
Só que quando a gente vê essa relação dele com a menina, que é uma relação meio paternal, né? Tentando simular, tipo, corrigir os erros aí do pai dele. Tanto que na cena que ele fica possuído e ele pega o machadinho e vai atrás da menina. É uma puta referência também, sim, né? É uma cena do livro. O Ewan McGregor, ele é muito bom, né, cara? Ele começa a mancar, assim, carregando machado, igual cara. Dá um arrepio lembrar que eu vi aquilo no cinema, bicho, cara. E aí tem aquela segurada, né, que ele dá e, tipo, provando, tipo, não, aí você entende que amarrou ali. Não, o Danny não é o Jack, o Danny é outra... E, cara, essa cena é bem construída. Essa cena é muito bem construída, realmente, porque você tem já um build-up, né? Na hora que o Jack, ele entrega a bebida assim, né, ele recusa, ele não bebe. E assim, aquilo assim já significa, né, que, poxa, eu não sou meu pai, eu não vou cometer os mesmos erros, né? E tanto é que realmente no livro, cara, é importantíssimo, essa cena é importantíssima, porque ele nega, tipo, ele tá se negando, porque nos livros ele encontra com o pai um pouquinho antes, né? É um pouquinho depois dele ter aqueles 8 anos de sobriedade. E aí tem essa cena, ele também recusa igual. E aí, a partir dali, ele muda como pessoa. É até engraçado, né, que essa transformação, assim, no filme ela corre, tipo, nos 20 minutos finais, e no livro tá lá no comecinho. Que acho que é até uma questão de pacing aí, né? O que o diretor... o diretor fez melhor até nesse sentido, né? Ela é muito mais interessante pra construção do Danny que a gente tá vendo, dele realmente ter nos momentos finais lá, ele conseguir se reerguer e mostrar que ele é melhor. Gente, e os atores em si, assim, a gente tem, óbvio, na minha opinião, o Ewan McGregor é indiscutível aqui, a atuação dele foi muito boa. A gente tem a vilã, que eu acho também que tem umas partes ali muito boas. Mas e a menina, os outros coadjuvantes, vilões ali secundários, não acharam meio fraco? Não, cara, a Abra eu achei ok, é porque essa menina, ela é a primeira vez que ela tá fazendo aí um filme, né? Então é um pouco cedo demais pra julgar, apesar de que, né, o Danny Lloyd foi o primeiro filme dele também, nos anos 80, mas enfim, né, sem farpas aí. Sem comparações, né? Mas, cara, eu acho que a pessoa favorita mesmo do filme pra mim, mais que o Ian McGregor, é a atriz que interpretou a Rose, cara, porque ela tem umas cenas maravilhosas e realmente acompanhar ela naquele momento, né, que ela mostra pra gente o que significa o nó, né, ele mostra, até inclusive, né, fica aí a minha crítica depois ao CGI, né, quando eles falam dos ciclos e, a gente vai chegar lá, péssimo, mas ela foi muito interessante, foi até melhor do que no livro, né, que no livro realmente ela não era exatamente uma ameaça, porque ninguém é uma ameaça pro Danny nos livros, isso que é um problemaço, eu acho. Mas, cara, ela é maravilhosa no filme e eu espero ver mais. A única coisa que eu achei, assim, eu achei que me dá a sensação de que ela poderia matar todo mundo ali a hora que ela quisesse. Só que ela parece que ela dá uma segurada. Tanto que então... quando ela enfrenta a vilã, que a vilã se projeta na frente dela e ela atravessa. Sim. Basicamente ela fala, só trouxa, pode vir a hora que você quiser. E aí perde o sentido deles ir pro hotel, como o Gabriel falou. Porque se ela pode fazer aquilo tão facilmente... E é nessa aí que chega a mão mutilada, né? Porque ela mutila a mão da Rose nessa. Que, inclusive, um puta efeito, cara. Eu adoro. De quando ela tá dentro da cabeça da Abra, que aí são arquivos, né? E aí ela tem menos arquivos do que a Rose the Red, que tem muitos. Eu acho isso uma construção visual interessantíssima. Acho muito legal. E aí também a armadilha, né? Porque ela faz a armadilha, né? Você não tá esperando nada da menina, né? Você espera, tipo assim, porque a primeira vez que você vê lá o garoto que joga beisebol, cara, que ele morre daquele jeito horrível, você pensa, não, pô, essa menina é a próxima, né? Porque a gente tá acompanhando o Danny e aí não, ela não só revida, né? Como ela descobre quem é a mulher e, tipo assim, ela fica, tipo, putaça, né? Porque ela olha a menina e ela fala, poxa, essa menina tem um poder maior que o meu. Eu não quero essa menina. E o cara até pergunta, né, o Crow Daddy, né? Ele pergunta, ela é comida ou ela é uma de nós? Aí, tipo, e aí, cara, é muito bom, maravilhoso.
Eu gosto muito da cena em que o Danny finalmente resolve fazer alguma coisa no filme e ele se projeta lá dentro do carro. E eu acho aquela cena muito boa, cara. Eu acho ela... O jeito que ele utilizou pra eliminar aquela ameaça, pra mim é... Nossa, sim. Eu não esperava. Eu vendo ele e falei, o que ele vai fazer? Ele se projetou dentro de uma menininha desse tamanho, ele vai fazer o quê, né? A cena que traz o Danny de volta é aquela que eles estão lá no WhatsApp, né? O QTC dele. E aí tem aquela lousa atrás do quarto do Danny. E aí tem aquela invasão de mentes e quebra e aí tá escrito Red Run na lousa. Puta, aquilo é muito foda. Sim. Ele me deixou arrepiadíssimo no cinema. Eu vi um cara falando sobre essa cena, Gabi, que ele fala assim, essa é a cena onde a gente... Ele sai do Dr. Sono e fala, vamos entrar um pouquinho no Iluminado. Só um pouquinho. Entendeu? Aquilo me deixou, cara, chorando no cinema. Não, pois é, porque, poxa, ele vai pra aquele lugar pra se curar, né? Tanto é que até a piada do nome dele, né? De ser Dr. Sono, né? Porque ele tá com as pessoas lá nos últimos momentos da vida delas e ele deixa elas em paz, né? Que ele mesmo menciona, né? Que morrer é como você ir dormir. Você não é uma coisa ruim, né? Faz parte da sua vida. É um uso muito altruísta do poder. Eu gostei pra caralho disso no filme. Gostei demais. Sim. Cara, então, é que realmente eu achei isso genial, sabe? Porque ele se sente incapaz de machucar as pessoas assim por conta do que aconteceu. Ele sabe que como é machucar as pessoas. Tanto é que antes desses 8 anos de sobriedade foi o que ele fez, né? E realmente essa construção eu achei muito boa no filme. E, cara, a coisa que eu mais gosto de visual mesmo é a projeção astral. Eu não gosto muito de CGI, né? Eu particularmente prefiro muito mais efeitos práticos. Não é um filme muito caro também, né? Não é um filme lá, um orçamento, putz, que orçamento. É que eu odiei a galera fazendo ciclos, né? Que eu achei feio, cara. Eu odiei. O CGI ficou muito artificial. No livro, os ciclos, né? Quando a vida daqueles vampiros do laço acaba, é desagradável, cara. Você sente agonia quando você lê, sabe? No filme é um pouco artificial, sabe? Não parece uma coisa mística, espiritualista, mágica. Parece uma coisa eletrônica mesmo. Que em contrapartida aí com a projeção astral, né, que tem toda aquela brincadeira com a câmera dela virar, e quando ela vai ao chão, né, a câmera já dá aquela virada mega brusca e ela entra de lado, né, pela janela, e realmente, cara, ele brinca ali com a câmera e é muito bom, cara, e o CGI não deve ser tão caro pra isso, né, mas eu acho que gastaram tudo. Mike Flanagan, ele é um ótimo diretor de fazer plano sequência, né? Ele adora continuidades, né? Tanto que tem um episódio da mansão da Residência Hill. Ah, sim. Cara, que é fantástico. O cara faz o plano sequência no episódio todo. Pô, muito bom, velho. Cara, também você falou desse poder dele de saber quando as pessoas vão morrer e tal, de estar lá. Ele descrevendo essa habilidade pro pai dele no hotel, falando que viu as moscas nos olhos da mãe dele e ele não sabia como contar isso pra ela, mas ela tinha percebido. Cara, parecia que eu tava lendo um livro ali, parecia um audiolivro, sabe? Eu até que tava descrevendo ali uma cena. Eu achei muito boa essa cena também. E algumas cenas, principalmente essa cena de conversas, essa cena da lousa, me remeteram um pouco a medo. Não só a, tipo, uma coisa de adrenalina, daquele suspense mais, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Não, me deixou um pouquinho com medo mesmo de terror primordial aí. Eu acho que são traços que, assim como o Kubrick colocou alguns no filme original, Mike Flanagan vai lá e traz pra esse também, né? Tipo, a lousa escrita Red Run é um negócio inesquecível. A conversa do Danny com o Jack Torrance é inesquecível. Tem até o final do filme, o Danny explodindo a caldeira, tão falada caldeira do primeiro livro. Finalmente. Então, cara, são coisas que marcam, né? Vão marcar. Gente, a gente tá chegando mais pro final, mas eu vou tentar dar
uma avançada aqui. A gente tem aí nesse filme, claramente eles expandem mais o universo do Iluminado. Então a gente dá a entender existir mais seres como esses, tanto bons quanto maus ali, a gente não sabe. O filme não fez lá uma bilheteria muito grande, mas se você pegar pela... Ele se pagou ali, né? Se pagou. A gente tem um ator, que nem o ator que fez o protagonista. Ele é um ator que tá cada vez mais em ascensão. E eu vi uma entrevista dele falando que ele é muito fã do livro e do primeiro filme. Você acha que eles podem fazer uma merda de querer inventar uma continuação? Até falei um pouco disso com o Matheus. De querer inventar uma continuação e falar, não, o Danny não morreu não, na verdade ele escapou. A mãe dele falou pra ele fugir, ele fugiu, não foi ele encontrando a mãe dele, e aí? Eles podem fazer essa merda? Não, o Mike Flanagan, ele tá trabalhando em 2 projetos em cima dessa continuação de Iluminado. Um é... Ele está desenvolvendo a série para HBO Max junto com o J.J. Abrams, que é Overlock, e deve sair ano que vem, né? HBO Max e tal. E ele quer fazer uma continuação com a Abra. Ele não falou nada de usar o Danny Torrance. Eu falei, Matheus. Droga. Ele tem planos de usar a Abra para um futuro filme, né? E aí ele vai desencilhar completamente do Iluminado e vai focar só numa continuação do Dr. Sono mesmo. Mas você acha que eles não vão utilizar o Danny? Acho que não, só ao passando, né? Quem sabe numa cena ou outra a Abra fala com o Danny, como o Danny fazia com o Halloran, alguma coisa desse tipo. E aí, Matheus? Cara, então, o que o Gabriel falou me deu muita esperança, cara, porque na nossa conversa, né, eu fiquei muito bravo, porque é aquela coisa de realmente, não, lucrou um pouquinho, vamos fazer sequência, vamos enfiar nosso cu de dinheiro aí e vamos seguir. Eu fico nessa, né, de que ele morreu pra realmente ser cíclico, né, com o que aconteceu com o Dick Halloran, e porque, cara, a narrativa, ela faz sentido desse jeito. É melhor com ele morto, é realmente melhor com ele morto, sabe? O ciclo fecha bonitinho, você tem uma Abra, ela não precisa de um mentor, se você reparar bem, até pelo que ela passou, pela experiência dela, né? Mas, assim, realmente ver uma sequência aí com ela, talvez aí ajudando pessoas, né? Porque é a dica lá que o Danny fala pra ela, né? Pra ela não se esconder, né? Porque se tiver alguma adversidade, se tiver algum problema, ela vai conseguir seguir, assim como ele conseguiu seguir. E, cara... Vocês usariam a mesma atriz, Matheus? Vocês usariam a mesma atriz? Ou vocês acham que tem que ser uma atriz de nome aí no lugar? Não, dá uma chance pra menina, cara. Pô, que isso? Dependendo de quando sair, né? Ela tava o quê? Com uns 15 anos na época, agora já deve estar com uns 20, então... Poxa, dá uma chance pra atriz, cara. Qual foi? Você teve tanta versão assim, a atuação dela, você não gostou? Acho fraco. Eu acho ok. Eu acho que ela não se destaca pra mim, né? Eu acho que ela não se destaca, assim, mas injusto. Com o Evan McGregor ali do lado é meio injusto. Ela tá atuando com Rebecca Ferguson, com o Evan McGregor, cara. Então, cara. Não... É complicado se destacar nisso aí. Ela é uma iniciante, cara. Tá? Primeiro o papel dela, então é compreensível. Não, mas eu acho que vale, cara. Eu acho que vale. Eu não sei do Overlook, né? Mas essa continuação aí do Dr. Sono sem o Danny, eu acho muito bom. Gente, agora a gente tá realmente chegando no final. Vamos aí. O que mais vocês gostaram? Eu não vou falar assustar, porque esse filme eu acho que não é um filme de assustar, né? Então, o que vocês mais gostaram nesse filme, Dr. Sono? E quantos cafezinhos vocês dão pra eles? Matheus, começa aí, cara. Cara, eu vou manter no 8, porque, como eu falei, realmente eu achei mais interessante que o livro, né? Não desmerecendo o livro de maneira alguma, porque é um material base, então não tem jeito, né? Mas tem coisas que ficam muito boas no filme, né? Especialmente projeção astral, mãos mutiladas, que ele sabe fazer. E, cara, realmente você rever, né? Porque tem até um easter eggzinho lá no jogo de beisebol que o Danny Floyd aparece lá, né? Ele é um dos caras que tá conversando, né? Porque ele é um professor não sei se é de geografia, tá? Posso estar falando merda, mas ele é um professor e não é mais ator, né? Então tem uma pontinha ali
Só pra que. E realmente a gente nem vai conhecer o cara, então, whatever. Mas tem cenas muito marcantes, cara. A ceninha do bebê, apesar de ser meio CGI, é foda. A cena do garoto morrendo, cara, sendo consumido lá pela galera do Nó, cara, puta merda, foi pesada, foi foda de passar. Mas realmente, quando você vê, cara, o carro lá nas colinas e começa a tocar música, cara, não tem jeito, cara. Você começa, você se sente refém, sabe? Eles pegam, botam uma arma na sua cabeça e mandam você ler o que tá escrito lá nos papéis, pedindo resgate em um dia. 8 cafezinhos, Matheus. E você, Gabriel, o que você mais gostou e quantos cafezinhos? Gê, vou te falar, eu fui assistir esse filme no cinema com medo, querendo já fazer o hate, né? Porque a obra do Kubrick não dá, né? Mas ele foi me ganhando conforme eu fui assistindo, ele foi me ganhando, cara. Eu gostei de muita coisa dele. Outras eu desgostei um pouco. Acho o filme um pouco longo demais. Acho que ele poderia enxugar ali uns 15 minutos dele facilmente. E esse problema do final, cara, pra mim é um final anticlimático você trazer só um vilão pro hotel quando você tinha uma gama de outros vilões. Então, acho que poderia trabalhar melhor isso, enxugar um pouco o filme nisso e fazer um final bem mais apoteótico. Você não acha que seria uma mudança legal, né? Já que o cara ele fez umas mudanças, né? E por que não mudar essa coisa que tá no livro que podia ser mais legal, né? Já que você tinha uma galera de vilões pra trabalhar. Sim, né? você tem essa galera de vilão pra trabalhar, bota ali, já que você já vai mudar o final, porque com certeza esse não é o final do Dr. Sono. Não é. Então, já que você já vai adaptar um outro final, cara, faz isso, deixa o roteiro um pouco mais inteligente e trabalha melhor um negócio mais apoteótico. Eu gosto do filme, mesmo assim, mesmo com esses problemas, acho que ele tem uns easter eggs muito bons. A cena do Red Run na lousa me deixa arrepiado, é muito bom ver aquilo. Eu dou 7 cafezinhos pra ele. Filme digno. 7 cafezinhos. Continuação digna e uma expansão de universo que eu realmente não estava esperando. Muito bom. Bom, a minha parte favorita desse filme é, sem dúvida, o desfecho do Danny. Eu acho que a gente pegar um personagem assim, que a gente tinha um carinho meio que infantil por ele, porque ele representava os nossos medos e anseios ali no primeiro filme. A gente, criança. A gente, né? E aí você pega esse cara, você cresce ele, e você, tipo, durante o filme você transforma ele de um rapaz, um garoto ali medroso, né? Pra um cara que resolve enfrentar os seus medos e realmente encontrar o seu desfecho, porque ele se mata, basicamente. Então você mudou de ideia, né? Não, eu falei pra você assim, eu não acredito que eles fizeram por acaso não mostrar a morte dele. Não mostrar ele se despedaçando, entendeu? Eu acredito que isso é um recurso pra, se o filme fizesse muito sucesso ou o ator estiver muito bombado, eles trazerem de volta. Não. O cara volta o Henry Cavill, né? O cara volta o Henry Cavill. Ele não morreu, não. Aí eles usam uma ceninha ali do espírito da mãe falando: Danny, sai da casa, agora. Aí ele sai correndo e pronto, resolveu. É preguiçoso, mas acontece muito. Eu sei que acontece. A gente E eu vou dar 8 cafezinhos, porque é um filme que me trouxe muito do primeiro filme. Óbvio, ele não é tão bom quanto o primeiro, mas ele também não é a mesma pegada do primeiro. Então, tipo, você consegue assistir ele sem necessidade nem de assistir o primeiro, eu acho. Você consegue, ele funciona se você não assistir, como um filme só de suspense e tal, sem tanta referência. E o final é pra quem assistiu. O final ali, os 10 últimos minutos, é pra quem assistiu, as referências, as conversas, é um fanservice ali questionável, mas um fanservice. Questionável não, que isso? Eu digo questionável a questão dele do hotel e tal, essa sim, o fanservice pra mim funciona muito bem. Então tá ótimo, cara, gente. A gente tá aqui pra isso, cara. A gente quer ser paparicado, a gente quer fanservice sempre.
Façam mais, por favor. A gente paga o seu salário, Hollywood, então traga fanservice pra gente. Eu gasto caro, eu pago caro no ingresso de cinema aqui. Porque a gente nem paga mais meia, né? Porque a gente não é mais universitário. Exatamente. A pipoca, então, é cara pra caralho. Bom, gente, esse podcast está disponível em todos os serviços de podcast. Eu vou corrigir minha informação dos últimos vídeos. Em todos os serviços de podcast pelo Graduando Podcast. Então você pode achar no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, onde você preferir. Eu nem sei todos os nomes aí, mas você vai achar. E também em vídeo, nas nossas redes, no Facebook pelo Graduando Oficial, Facebook/Graduando Oficial, e no YouTube pelo Graduando TV. Eu agradeço aí, pessoal, que aguentou até agora. Esse assunto é um assunto que eu ficaria aqui mais 2 horas falando, porque tem muita coisa pra falar, a gente não cansa de falar disso. E obrigado, Gabriel, obrigado, Matheus. Se despeçam aí dos nossos nerds. Cara, tchau, gente. E aquela coisa, né? Não vão pra hotéis no inverno, não bebam. Quer dizer, mentira, bebam, tá? Mas com moderação, por favor. E, cara, se você estiver sendo perseguido aí por um culto de vampiros que estão querendo te matar e sugar a sua alma pra ficarem jovens, fuja. Gabi? Obrigado por convidar mais uma vez. Adorei o papo. Como sempre, é um prazer falar de Kubrick, com certeza é sempre um prazer. E quem quiser trocar ideia comigo, eu tô lá no Twitter, @MarchaDuarte, eu tô lá no Instagram, @GabiMarchaDuarte. E é isso. Fiquem longe de machados, gente. É isso aí, gente. O que o Gabriel ainda não tá à vontade pra falar é que você também pode encontrar ele no Tinder pelo @GabiMarchal, mas isso é outra história pra outro dia. Obrigado e até a próxima, galera. Não me acho, eu excluí meu Tinder. Abraço, gente.